Deixar fluir o que te bloqueia com Reiki. E o que é esses bloqueios? Esses bloqueios são crenças e hábitos que vivem em nós. Essas crenças e esses hábitos que vivem tão enraizados em nós que muitas das vezes nós achamos que faz parte da vida, porque nós sempre pensamos daquela forma e aceitamos tudo o que a vida nos colocava à nossa frente daquela mesma forma, e aquele sentir, aquela reação, aquela ação que nós tomávamos é a ação mais natural que pode existir. E então nós achamos, cada um de nós, achamos que é normal. É assim que eu reajo a estes acontecimentos na minha vida. E muitas das vezes nós não temos essa consciência de que existem padrões repetidos e que nós herdamos dos nossos antepassados, porque nós trazemos registros nas nossas memórias, registros do nosso inconsciente ou memórias do nosso inconsciente, de muitas lealdades que nós trazemos dos nossos antepassados. E é tão enraizado em nós que nós não temos essa consciência, porque é tão profundo no inconsciente que a consciência pensa que é tudo normal. E muitas das vezes essas crenças também são recolhidas ou elas existem ao longo da vida que nós vivemos desde crianças. Ainda estamos na barriga da nossa mãe, estamos a ser gerados e começamos já a receber as crenças que as nossas mães vão sentindo ao longo da gestação. E então para nós é normal, é natural nós sentirmos assim, porque foi um registro que ficou cá memorizado no nosso inconsciente. E depois ao longo da nossa vida, desta nossa vida, nós vamos sendo magoados, ficar com alguns sentimentos ou emoções mais sombrios, como a inveja, como ter ciúmes, que achamos que é tudo natural, é engraçado. Olha, está engraçado, ela está com ciúmes de a mãe estar abraçada ao pai ou do pai estar abraçado à mãe, porque nós temos o conceito de posse quando os bebés são pequeninos e fazem aquela parte que a mamãe é minha ou o papai é meu, mas nós já estamos a abrir essas feridas do ciúme e da posse e medo da perda. São essas sombras que muitas das vezes nós temos que vêm em nós para ser trabalhados. E quando nós começamos a habituar, é um hábito, é uma crença, isso faz parte da nossa personalidade, em que nós vamos crescendo, ouvindo certas frases, ouvindo aquelas palavras, aquela frase que nos é dita de uma forma, às vezes intencional, outras vezes com uma certa intenção de nos magoar. Muitas das vezes é intencional porque a pessoa nem estava a pensar naquilo que estava a dizer, apenas estava a fazer o gesto ou a dizer as palavras para ativar aquele gatilho que nós temos para resgatar. Então, quando nós temos essa parte, quando nós fazemos a viagem da alma e nos propomos resgatar certos hábitos ou certas crenças em nós, ou lealdades familiares que nós trazemos também registados em nós, no nosso subconsciente, é-nos dado gatilhos ao longo da nossa vivência desta vida para que seja ativado naqueles momentos, que é para serem guardados no subconsciente, que nos vão bloqueando, que nos vão dizendo que se calhar é assim porque eu mereço, se calhar foi sempre assim porque já era assim com a minha avó, já era assim com a minha bisavó, já era assim com a minha mãe, ou, ou até mesmo relacionamentos mal sucedidos com amizades, até com professores, com a sociedade em si, em que depois muitas das vezes nós dizemos eu até mereço, eu se calhar até pus-me a jeito para, se calhar isto aconteceu porque fui eu que provoquei e não tem nada a ver com isso, tem a ver com registros que nós temos para nós depois trabalharmos em cada um de nós. Essa parte do reconhecer, do reconhecimento em nós que isto é um hábito ou uma crença, também não é uma tarefa muito fácil. Porquê? Porque elas estão tão enraizadas e nós estamos tão confortáveis a vivenciar
as mesmas coisas, a ter as mesmas reações e em memória de, porque depois nós fazemos muita coisa em memória das nossas mães ou dos nossos avós, aqueles que convivemos mais, que é tão incutido em nós que nós não vemos que é uma crença que nos limita. E hoje eu vou falar do deixar fluir aquilo que bloqueia, porque nós temos muitas coisas que nos bloqueiam, dessas crenças e desses hábitos, e que nós nem temos a noção que muitas das vezes nós queremos que algo aconteça na nossa vida, mas ou não temos coragem. E porquê é que não temos coragem? Porque temos medo do julgamento. E quem é que nos julgou? Quais foram os momentos que tivemos, esses momentos de julgamento em que as pessoas nos julgaram das nossas ações? Ou porque também vivenciamos alguém muito próximo que nós gostávamos muito ou que convivíamos muito, que foi julgado quando teve uma ação. Mas muitos de nós temos gatilhos totalmente diferentes uns dos outros. E quando acionamos um gatilho em que queremos, por exemplo, muitas pessoas elas levam uma vida inteira a trabalhar no mesmo sítio, fazer as coisas que não preenche o eu de cada um, mas porque podem me criticar, ou pode acontecer aquilo que aconteceu já a alguma pessoa que eu já ouvi falar que depois ficou a passar mal porque tomou uma decisão errada e precipitou-se e depois arrependeu-se. Mas tudo isso faz parte de um todo que nós, como viagens de alma e como almas, nós trazemos em nós para nós superarmos. E então, muitas das vezes, nós abraçamos com força bloqueios, crenças, hábitos, só porque abraçamos porque nos dão muita força. Porque se eu estiver ali a fazer aquilo, eu sou compensada. Mas eu posso ser muito mais compensada se eu deixar soltar, se eu libertar, se eu deixar ir, se eu deixar fluir. Então, muitos de nós, às vezes, estamos presos a memórias de um pai que foi violento, de um pai que faliu, de um pai que teve sucesso e que nós não temos sucesso. Muitas das vezes nós temos essa parte de não sermos ou de provarmos que eles estão errados só por uma questão de honra. Nós achamos que vamos desonrá-los. Nós achamos que se eu mostrar ao meu pai ou à minha mãe que eles não têm razão, porque eles vivem do medo e de uma sombra, que também foi incutido neles, porque viveram numa época em que o país se calhar estava em crise, os próprios avós podiam não estar com grandes capacidades financeiras, ou tiveram grandes capacidades financeiras, mas depois houve uma queda ou uma quebra, ou tiveram sempre uma capacidade financeira, mas depois têm aquele diálogo de eu sou eu, se eu desaparecer isto tudo vai desaparecer também porque eu é que sou a peça fundamental, isso existe muito também, e depois quando eles partem, o- os herdeiros acabam por inconscientemente levar as empresas à falência, porque aquele diálogo ficou tão incutido no inconsciente de cada um, de que não iriam ser capazes porque a alma da empresa tinha falecido, e eles podiam ter capacidade para inovar e fazer a empresa ainda triplicar ou ficar 10 vezes mais lucrativa, mas está tão incutido aquelas palavras no inconsciente que vão fazer as escolhas erradas para que realmente a pessoa que disse aquilo tenha razão. Porque depois nós temos a nossa memória. Quando nós perdemos alguém que nós amamos muito, nós depois não queremos contrariar essa pessoa, dizendo não, não, afinal tu não tinhas razão. Então, inconscientemente, nós fazemos uma homenagem às palavras que essa pessoa fez. Assim como quando há divórcios, ou as pessoas se separam, ou as pessoas acabam um relacionamento, seja ele de companheiro, de marido, mulher ou até mesmo de amizade, muitas das vezes existe aquele diálogo de estás a ser injusta,
não dás o devido valor àquilo que eu fui para ti, que estão a cobrar, não é? E aquelas palavras, naqueles momentos mais frágeis, quando nós lembramos da pessoa, nós dizemos, ela um dia disse isto. Tanta vez que os casais, quando querem magoar, dizem, tu um dia vais acabar sozinho ou sozinha, não é? Então, naquela parte, quando estão mais em baixo, as pessoas dizem, sempre me disse o meu ex ou a minha ex que um dia eu ia acabar sozinho ou sozinha, porque ficou incutido, porque nós abraçámos aquelas palavras e deixámos que elas cristalizassem no nosso ser e na nossa alma. E a grande tarefa que nós temos e que o Reiki ajuda muito é precisamente nós desbloquearmos, reconhecer. Muitas das vezes nós não conseguimos reconhecer porque o bloqueio é tão profundo que nós não o reconhecemos. Então, deixamos que o Reiki flua, porque o Reiki é uma energia inteligente e ela sabe onde é que vai atuar. E então colocarmos essa intenção quando começamos a praticar o Reiki, colocar essa intenção de que seja reconhecido, que a energia Reiki vá ao nosso subconsciente e reconheça o bloqueio que está a fazer com que esta área da minha vida não esteja a fluir. E então a energia Reiki, ela vai lá, ela começa a trabalhar, porque vocês deram essa permissão e o Reiki nunca desonra a vontade do receptor. Ele honra muito o receptor, ele deixa muito respeita muito o livre-arbítrio de cada um de nós, por isso é que nós colocamos a intenção para que a energia Reiki flua para onde tiver que ir, mesmo que nós não saibamos bem o porquê, mas a intenção está lá e o Reiki vai buscar. E depois vai se manifestar. Como é que se vai manifestar? Vai colocar peças fundamentais à nossa frente que nos vão mostrar memórias que nós vamos sentir novamente essas emoções. E essas peças são muito engraçadas como elas aparecem. Ou temos o marido ou a mulher, ou o namorado ou o companheiro, ou o filho ou a filha, que vem com aquele diálogo que faz lembrar, olha, já parece o meu pai ou já parece o meu avô a falar comigo. Depois vocês também vão de ver a figura, se é masculino, se é feminino. Quando aparece o masculino, representa o masculino. Foi alguém que nos trouxe essa crença, foi uma energia masculina, ou foi o nosso pai, ou foi o nosso avô. Depende da pessoa que nós convivemos mais também nesta vida. Então vem da energia masculina. Então é aqui que eu tenho que trabalhar. Ou então vem uma energia feminina que vem trazer a parte, ou mostrar a parte que é de uma energia da parte feminina, que pode ser da nossa mãe, da nossa avó, mas também pode ser dos nossos ancestrais femininos, assim como o masculino, o ancestral masculino. Portanto, nós, ao começarmos a ver estas peças a surgirem à nossa frente, e também podem ser os dois ao mesmo tempo, feminino e masculino, que nos começam a surgir à nossa frente, nós vamos então andar para trás. Nesta vida, qual foi a altura que isto aconteceu? E vamos ver o sentido. Engraçado que isto sempre foi, sempre esteve aqui, e afinal isto era um medo que o meu pai tinha de eu não ser bem-sucedido ou bem-sucedido. E como ele tinha esse medo de eu não ser bem-sucedido ou bem-sucedido, ele dizia estas palavras e eu abracei-as e tomei-as como minhas. E a minha vida toda eu vivi abraçada a essas palavras. E como quem diz pai também diz mãe, ou diz avó, diz avô. E muitas das vezes nem é do pai ou da mãe, porque já é tão incutido no pai, que já herdaram do bisavô, já herdaram do tetravô, de lá mais para trás. Que é uma herança, uma lealdade familiar. E o que nós temos que ter é limpar e transmutar. E aqui também a energia Reiki entra. Quando a energia Reiki ela entra, ela é inteligente, ela vai ao fundo da questão daquela área que nós vemos que está mais bloqueada, vai-nos sendo mostrado, às vezes até por sonhos, outras vezes até por filmes, músicas, poemas, livros, títulos de livros. Já me aconteceu eu estar a passar e ver o título de um livro e dizer, olha que giro.
era aquilo mesmo que eu estava a precisar de ler hoje. Só o título, ou um slogan, ou um título de um jornal, ou um título de uma revista. Vai aparecer, vocês não precisam de procurar, ela é colocada à vossa frente. E se vocês não virem à primeira, é colocada a segunda e a terceira até vocês verem. Portanto, não fiquem preocupados em procurar, vem ter convosco. E quando nós começamos depois a ter esse reconhecimento, existe algumas ferramentas que nós podemos existir. Uma delas é escrever uma carta de perdão, onde nós vamos dizer o que é que aquilo nos fez, o que é que aquilo nos causou e que nós estamos dispostos a limpar e a transmutar aquela energia em nós. E honrar o pai e a mãe e todas as nossas energias femininas ou todas as nossas energias masculinas. Porque nós devemos honrar, porque todos eles existiram antes de nós e nós somos porque eles foram. Esta frase é uma frase feita, mas é uma frase que é mesmo, nós os somos porque nós somos das gerações anteriores a nós e os nossos descendentes também vão ser porque são gerações após nós. E muitas das vezes nós temos tios e tias que nem sequer casaram ou nem sequer tiveram filhos e nós temos essa herança de memória e essa lealdade para com essa pessoa. Porquê? Porque nós temos a responsabilidade de tomar consciência, de reconhecer e fazermos essa transmutação e essa limpeza em nós. E nós estamos a limpar e integrar essa pessoa novamente no sítio que ela deve estar, que ela deve se encontrar. E então nós, quando abraçamos esses padrões, eliminamos, limpamos e transmutamos, fazemos isso tudo com a intenção. E fazer Reiki não é só um dia, nem 2 dias. E vocês até podem fazer durante algum tempo, durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas depois voltar novamente a ter que fazer. Porque as nossas lealdades são demasiado profundas e elas são mesmo muito fundas. E por isso é que nós devemos ver, rever como é que as nossas áreas estão, a nossa área de trabalho, a nossa área do humor, a nossa área do relacionamento, a nossa área de saúde, a nossa área física, a nossa condição física, a nossa área emocional, a nossa área mental, como é que eu penso, todas as áreas, a nossa área familiar, a nossa área até de conhecimento e de formação. Muitas pessoas dizem, eu não tenho capacidade de decorar, eu não tenho capacidade de, de estudar porque eu esqueço-me facilmente. Então façam essa intenção de vocês tirarem essa crença de vocês. Isso é uma crença que ficou incutido, que vocês não conseguiam decorar. Ou porque alguém vos disse, ou porque vocês ouviram alguém dizer isto e depois vocês repetem, porque os seres vivos eles deixam muito que os bloqueios dos outros também interfiram, porque nós estamos todos conectados uns com os outros e por isso é que há o princípio de Reiki que diz só por hoje ser gentil para com todos os seres, porque quando tu fazes um trabalho tu estás a fazer para todos os outros seres, porque nós estamos todos ligados. E quando nós temos essa parte de eu não consigo decorar porque esqueço-me, então reprogramem, portanto, reconheçam essa parte e peçam a intenção ao Reiki para que reprograme que vocês conseguem decorar, que vocês conseguem memorizar tudo aquilo que vocês aprendem. Portanto, todas as vossas crenças que vocês tenham, comecem a fazer, a partir de hoje, 1, 2 crenças. E não é preciso vocês estarem a fazer autocura, não. Inspirem 3 vezes com a intenção do Reiki ir reconhecer aquela crença que vocês acham que poderá estar a bloquear esta área, não sabem qual é, mas que seja mostrado. E vocês peçam para que seja mostrado. E quando é mostrado, vocês depois façam a carta do perdão, que vocês podem fazer a carta do perdão para tudo, porquê? Porque tudo é energia, ou
podem apenas reconhecer, agradecer de coração, que é só por eu sou grata, e ser grata por reconhecer aquele hábito, aquela crença que está incutida em cada um de nós, porque somos todos diferentes e todos nós trabalhamos para um coletivo. E também esse coletivo tem uma lealdade. Nós temos uma lealdade coletiva, temos uma lealdade de todos aqueles que já viveram também no planeta Terra, para além da nossa lealdade familiar e a nossa lealdade de mãe e de pai. Portanto, nós temos esta parte que podemos trabalhar muito em nós, fazendo este resgate. Depois, o que é que se faz com a carta? Vocês podem guardar, mas também podem queimar num lugar seguro, na lua cheia, por exemplo. A lua cheia é muito boa para nós libertarmos aquilo que nós não queremos mais, soltar, deixar ir, deixar fluir e, e fazer com que essa transformação exista em nós. E nós vamos começar a sentir melhor. E tudo o que acontece à nossa volta, à medida que vamos limpando, transmutando, porque transmutar é entregar ao universo, e quando nós entregamos ao universo, o universo vai colocar nos sítios certos, desde a origem, e depois ele vai nos preencher com uma nova energia. E quando vai preencher com uma nova energia, vamos ficando cada vez mais limpos de crenças, e isso não quer dizer que nós voltamos a ter novas crenças, porque quando fica vazio, depois é preenchido novamente. Então temos de ter sempre esta sincronicidade de trabalhar todas as áreas que nós achamos que tem que ser trabalhado. E acreditem que vocês vão ter e vão ver que tudo na vossa vida vai fluir de uma forma diferente. Tudo na vossa vida vai ter um significado diferente. Vai ficar tudo igual, mas apenas o significado vai passar a estar diferente, porque quando vocês soltam essa crença, esse hábito, esse bloqueio que vocês tanto abraçam, vocês começam a sentir-se ainda mais fortes, porque vocês começam a sentir o vosso eu, a vossa alma, aquilo que realmente vocês são na vossa essência. E este é o caminho que o Reiki ajuda muito, aquele caminho que nós vamos subindo a montanha sagrada, a nossa montanha sagrada, o nosso eu interior, e que vamos fazendo com o nível 1, os 21 dias de integração, depois mais o nível 2, mais 3 ciclos de 21 dias de integração, porque eu normalmente aconselho os três ciclos, depende de mestre para mestre e está tudo certo. Depois existe o outro nível 3 e mais 3 níveis de 3 ciclos de 21 dias de integração. Porquê? Porque nós temos que integrar em nós os ensinamentos e termos esta consciência. Porque à medida que nós vamos evoluindo, a nossa consciência vai ficando cada vez mais expandida. E quando nós começamos a expandir, começamos a ter esta noção de que afinal de tudo isto existe e sempre existiu em mim, mas que não é meu ou que é meu. E começamos aqui a trabalhar. Mas atenção que o ego, ou o vigia, ele vai estar sempre a querer desviar. Porquê? Porque quando nós começamos a reconhecer, nós vamos dar mais atividade ao cérebro. E o cérebro está sempre naquele registro, naquela onda. Aquela onda pacífica, tipo o mar quando está baixo, não é? Aquela calmaria, que não há ondas muito turbulentas e está tudo muito pacífico. O fundo está tudo intacto, porque como não há o turbilhão, está tudo sereno, nada se move. E quando nós começamos a reconhecer e começamos a trabalhar nas nossas áreas, o mar começa a ficar mais agitado, começam a vir ondas gigantescas e o fundo do mar começa a ser mexido. E quando começa a ser mexido, nós dizemos assim: quando eu comecei a tirar o nível de Reiki, fazia tudo direitinho, mas agora, à medida que vou evoluindo, já não consigo fazer da mesma maneira. Porquê? Porque o mar está mais agitado, está a ser mais profundo, e o ego, ou o vigia, ou o sentinela diz assim: epá, preciso começar a abrandar porque estão-me a dar mais trabalho, a mente está a trabalhar mais.
Mas não se esqueçam que depois de uma tempestade vem sempre a bonança. Depois de uma grande tempestade vem sempre o sol e tudo fica sereno novamente. Então, só por hoje, centra-te no aqui e no agora. Vê qual é a área que mais está bloqueada. Escrevam mesmo, façam este exercício de escrever num papel qual é a área que cada um sente que está mais bloqueada. Até podem ser as áreas todas, não se preocupem com nada disso. Um dos princípios é só por hoje eu não me preocupo, só por hoje eu confio. Depois, comecem a trabalhar uma área de cada vez em que inspirem para se conectarem com o aqui e agora e expirem. É um exercício muito, não passa de 3 minutos. Inspirem, visualizem a tela branca. Quem tiver essa capacidade de visualizar a tela branca, se não tiverem também não há problema, e vejam quais as imagens, quais as memórias, quais as recordações que vocês colocam nessa tela branca. Portanto, vocês estão a visualizam a tela branca e vejam naquela área, naquele bloqueio que vocês acham que não está a fluir, o que é que aparece naquela, qual é a memória que aparece naquela tela. Se vocês não conseguirem ver à primeira, experimentem noutra hora, noutra altura. E se não conseguirem mesmo vir, também não se preocupem. Deixem a energia fluir, ela vai-vos dar a resposta à vossa frente. Pois vocês só vão estar atentos. Normalmente as respostas vêm 2 ou 3 vezes. Se vocês estiverem desatentos, aparece novamente a mesma. Vocês veem, já é a segunda vez que eu estou a ouvir isto. Já é a segunda vez que eu estou a ver isto. Já é a segunda pessoa que me está a dizer isso. Estão a perceber? Essa expressão é para vocês terem essa parte de que está a ser ativado em vocês aquilo que vocês estão a trabalhar ou precisam trabalhar, ou porque a causa de. E depois, quando começa, vocês comecem a ver como é que surge. Se surge masculino ou se surge feminino, ou se surgem os dois, masculino e feminino. Então, se surgir sempre numa figura masculina, pode representar o vosso pai, pode representar o vosso avô, ou pode representar o vosso sagrado masculino, porque todos nós temos sagrado feminino e masculino. Então comecem a ver, então na parte masculina, quem era a pessoa, qual a memória que me traz e que falava sobre isto? Vocês vão lá. E também pode aparecer a figura feminina que vai representar a vossa mãe, a vossa avó ou o sagrado feminino. E vocês também vão pensar o que é que terá sido. Às vezes vocês não veem logo à vossa cabeça, mas depois vocês começam, uau, é isto mesmo. Normalmente até é uma frase, isto acontece, eu estou a falar de exemplos meus. Uma crença limitadora incutida pelo meu pai. E essa crença limitadora, eu acho que ela já está resolvida, porque já fiz muitos exercícios, mas depois tenho os filhos que dizem a mesma coisa. E eles aparecem dizer a mesma coisa. E eu digo assim, até parece o teu avô. Parece o teu avô falar comigo. Porquê? Está a dizer que ainda não está resolvido. Então vamos novamente trabalhar essa parte. E vamos honrar, porque nós nunca devemos dizer, o meu pai ou a minha mãe deu maus conselhos. Não, vocês devem honrar porque eles fizeram o melhor que poderiam ter feito por vocês. Porque também eles representaram o pai e a mãe e todos aqueles sagrados femininos e masculinos que viviam neles. E nós muitas das vezes também fazemos e pensamos como a nossa mãe ou o nosso pai, quando ralhamos com os nossos filhos, ou quando agimos de uma certa forma para a sociedade. Não somos nós, dizemos assim, como é que é possível? Então eu agora estou a fazer o mesmo que a minha mãe, ou que o meu pai, ou que a minha avó, ou que o meu avô. Portanto, nesta parte. Então, só por hoje, centra-te nisto e vê o que é para trabalhar. Depois, confia. Durante o dia de hoje vai surgir as respostas, sem te preocupares. Depois permanece calmo. Essas pessoas ou essas respostas, elas vão ativar uma emoção dentro de ti, de cada um de nós, e então, com calma, abraça essa emoção. E essa emoção é essa parte que vocês vão ter que trabalhar.
É isso que vocês estão a ser convidados e convidadas para trabalharem no dia de hoje. Depois, só por isso, portanto, nesta parte é confio nas respostas, só por hoje sou calmo quando vêm as emoções e vou trabalhar. Só por hoje sou gentil para com todos os seres, porquê? Porque eu vou limpar e transmutar todos aqueles que vieram antes de mim e que me deixaram como lealdades e como memórias, mas também vou homenagear todos aqueles que ainda não vieram, aqueles que vieram, que são meus descendentes, para que eles não venham com essas memórias neles, porque eu sou, ou eu tenho a capacidade, ou o reconhecimento de poder transmutar e de limpar e de preencher com a energia do amor incondicional, que é a energia Reiki. Depois, só por hoje trabalho arduamente, que é o meu trabalho, o que é que eu tenho que fazer hoje em relação a isto, que eu quero trabalhar como ar e soltar os meus bloqueios, deixar de abraçar aquela crença e aquele hábito e depois agradecer, porque tudo fez parte de mim. Aquelas crenças, aqueles hábitos, aqueles bloqueios fizeram com que eu chegasse ao sítio onde cheguei hoje. E quando isso começa a mudar e a transmutar, também me vai levar a uma forma diferente de ver a vida e agradecer essa oportunidade que eu tenho e essa oportunidade de eu ter as ferramentas disponibilizadas à minha frente e toda a energia Reiki que flui através de mim e toda a energia Reiki que também vem para trabalhar o meu eu. E quanto mais eu fizer a mim, eu estou a fazer aos outros. Portanto, hoje, solta todos os bloqueios que tu possas ter e ser feliz, muito feliz, porque isso foi aquilo que tu quiseste quando decidiste fazer esta viagem, nesta altura e nesta época, enquanto eras alma. Continua na tua viagem de alma e reconhece, limpa, transmuta e preenche com muito amor incondicional. Gratidão.